Bora mergulhar fundo na nossa mente? Hoje a gente vai fazer isso com uma guia muito especial, uma das pioneiras da psicologia complexa, uma figura super importante, Toni Wolff. Olha, quando se fala em psicologia, o nome de Carl Gustav Jung vem logo à cabeça, né? Um gigante, sem dúvida. Só que a nossa análise hoje vai focar no trabalho de quem estava ali lado a lado com ele. A colaboradora mais próxima, uma voz essencial para a gente entender esse labirinto que é a mente humana. E para a gente ter uma ideia do peso dela, tem uma citação aqui do professor C.A. Meyer, lá no prefácio do livro. Ele diz que o trabalho da Toni Wolff é literatura primária. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente está bebendo direto da fonte, sabe? Sem intermediário, sem filtro. É a ideia pura, autêntica. Então, vamos começar por aí, entendendo qual foi a contribuição fundamental dessa voz para a psicologia. Beleza! Agora que a gente já sabe quem é nossa Dia, vamos abrir o mapa. O mapa do nosso mundo interior. Como é que a psicologia complexa enxerga esse território imenso que é a psique humana? Para pensar um instante. E se aquela pessoa que a gente acha que é, aquela identidade que a gente mostra para o mundo, for só a pontinha do iceberg? Essa é a grande questão que vai guiar a nossa conversa. A base de tudo está numa divisão bem clara. De um lado, a consciência. É aquilo que a gente sabe sobre nós mesmos, o que está na superfície. E do outro, o inconsciente. Pensa num oceano profundo, um território gigantesco e escondido que, mesmo sem a gente perceber, mexe com tudo na nossa vida. E olha que legal, o nome original mesmo, tirado direto da fonte para esse campo de estudo é Complex Psychology. Tá, mas o que é essa tal de psicologia complexa, afinal? É basicamente o estudo do nosso sistema psíquico como um todo. O lance não é olhar as pecinhas separadas, mas entender como a parte que a gente conhece conversa com aquela que a gente não conhece. É só juntando as duas que a gente começa a ter uma imagem completa. Ok, se existe essa parte gigante, escondida da gente, como é que a gente faz para ouvir o que ela tem a dizer? É um desafio, né? Pois é disso que a gente vai falar agora. Como decodificar essa linguagem secreta? É a pergunta que não quer calar, certo? Como é que a gente vai entender uma parte da gente que, por definição, é inconsciente? Parece impossível. A resposta é surpreendentemente simples e poderosa. Através de símbolos. Pegue a imagem do labirinto, por exemplo. É um símbolo perfeito. É uma jornada complicada, cheia de voltas, para chegar num centro que a gente não conhece, igualzinho à exploração da nossa própria mente. Sabe os sonhos? Aquelas imagens que grudam na cabeça? Sentimentos que surgem do nada? Tudo isso são mensagens simbólicas. Sonhar que está perdendo o avião, por exemplo, talvez não tenha nada a ver com viagem, mas sim com medo de perder uma oportunidade na vida. Essa é a língua que o consciente fala. Então, beleza, a gente já viu o mapa, já começou a entender a língua, mas qual é o destino final dessa viagem toda? É isso que a gente vai ver agora. O grande objetivo de tudo isso, que tem um nome: individuação. Individuação nada mais é do que essa jornada, que dura a vida toda, de juntar a parte consciente e inconsciente. E aqui tem um ponto que é fundamental. O objetivo não é virar uma pessoa perfeita, sem defeitos. A meta é se tornar uma pessoa inteira, completa. É abraçar tudo que a gente é para viver de um jeito mais autêntico. Dá para a gente pensar nessa jornada em 4 grandes etapas. Primeiro, reconhecer. Simplesmente aceitar que existem essas partes escondidas. Depois, compreender, ou seja, aprender a ler as mensagens simbólicas que elas enviam. O terceiro passo é integrar, trazer esses aprendizados para a vida do dia a dia, de forma consciente. E, por fim, o resultado de tudo isso, tornar-se um ser humano mais completo, mais unificado. Mas peraí, essa conversa toda vem de ideias de quase 100 anos atrás. Por que isso ainda importa tanto hoje? Vamos trazer essa jornada para o nosso mundo, para o aqui e agora. Para a gente fechar, o que fica de mais importante? Primeiro, existe muito mais dentro da gente do que a mente consciente mostra. Segundo, sonhos, sentimentos não são bobagens, são informações preciosas. Terceiro, crescimento pessoal é sobre integração, não sobre perfeição. E o mais importante, entender o próprio mundo interior é o caminho para uma vida mais de verdade, mais autêntica. E tudo isso nos leva a uma pergunta final, uma pergunta para reflexão, que só cada um pode começar a responder para si mesmo. O que o inconsciente está tentando dizer?